de cruz ceregiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, porque tem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória
Amém. Uau! Aleluia! Glória a Deus, né? Amo essa música. Essa música fala muito ao meu coração, né? E realmente fico bastante impactado com a letra dessa música, né? Nós temos algo a compartilhar, nós temos algo para falar, nós temos a mensagem da cruz para compartilhar sempre, dia e noite, até o arrebatamento da igreja, pela graça do nosso Deus. Né? Nós vamos continuar proclamando a mensagem da cruz, né? E um dia, né, uma coroa nós vamos receber por ter, sabe, proclamado as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado, Deus de Israel Todo-Poderoso seja louvado através das nossas vidas, né? Realmente é um privilégio para nós podermos ser usados por Deus nos dias de hoje. Amém? Ok, amados irmãos, hoje nós vamos compartilhar algo profundo, algo que realmente nós necessitamos, sabe, discernir, compreender, né, para que nós possamos, né, aprender a liderar com o que eu vou falar nessa noite no nosso dia a dia. Sabe, em Jeremias capítulo 17, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a radiografia do coração humano. E nós vamos ver como Deus resolveu um grande problema nosso. E pela graça de Deus nós podemos, né, hoje estar aqui juntos e poder pensar com Deus, poder cantar essa música linda que Isaac e Elaine cantaram, né? Rude Cruz, né? Porque tem tudo a ver com as nossas vidas. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, Deus está dizendo algo aqui profundo com relação ao coração do ser humano. Ele está dizendo aqui que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus está dizendo que o coração do ser humano é enganoso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Sabe, o coração do ser humano é revelado na Bíblia de maneira impactante. Impactante. Quando nós entendemos, sabe, essa doutrina, nós vamos errar menos. Nós vamos, desfrutar mais da presença do nosso Deus. Então é crucial que possamos, que todos nós entendamos o princípio, né, da vida cristã, que fala sobre quem nós éramos antes de conhecer Jesus e quem nós somos hoje, né? Interessante que talvez você pode estar dizendo neste momento: bom, essa pregação não quero nem ouvir. Essa pregação não... Eu já vi isso, eu já ouvi esse tipo de pregação há anos atrás, muito tempo atrás. Então, sabe, não tem a ver comigo diretamente. As coisas mudaram, né? A vida mudou, sabe? Nós estamos vivendo um tempo novo, né? E tantas coisas acontecendo. Essa mensagem é da antiguidade. Talvez você pode estar pensando e falando isso. Não, vou parar de ouvir aqui, sabe? Uma coisa é certa, meus amados, e a vocês que estão nos assistindo neste momento, ou que irão nos assistir depois pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo muda nessa vida, porém a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus define quem nós éramos e quem nós somos hoje. A palavra de Deus revela o coração do ser humano, como ele é, sabe, diante de Deus, sabe, amados, diante de Deus, ou nós estamos perdidos, ou salvos eternamente. Não existe meio termo, não existe um muro para ficar em cima. Ou estamos perdidos, ou nós estamos salvos eternamente. Como nós podemos ter certeza disso? A palavra de Deus, ela nos
dessa convicção, e eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Sabe, amados, em Efésios capítulo 2, né, versículo 12, está escrito: naquele tempo, antigamente, antes de conhecermos a Jesus, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição, que era a nossa condição antes de conhecermos Jesus como Salvador. Estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. E mais, Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós vamos falar mais tarde, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados, sem Deus, sem esperança no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Sabe, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, está escrito, Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6, está escrito o seguinte, Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, a parte B do versículo 5 com o versículo 6. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha a condição do ser humano antes de nascer de novo. Olha, ele estava, sabe, enfermo, da planta do pé ao fio de cabelo. Eu tenho aqui ainda poucos de fios de cabelo. Então, o ser humano, ele estava enfermo, do dedão do pé até o fio de cabelo. Enfermo. Sabe, tinha pus, sabe, aquelas coisas amarelas. Enfermos, não espremidas, como está aqui o versículo, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa era a condição do homem. O homem estava, sabe, enfermo. O ser humano estava enfermo. E isso é tão crucial que nós entendamos nessa noite, né? E possamos pensar um pouquinho sobre isso, porque o homem estando enfermo, só existe uma cura, só existe um remédio, e essa cura está disponível enquanto o homem viver, enquanto o ser humano está vivo aqui na terra. Essa cura está disponível para ele, porque o homem está enfermo, como diz Isaías, da planta do dedão do pé até o fio do cabelo, ele está enfermo, e existe uma cura que liberta, que traz, sabe, que sara eternamente. Se esse homem, o ser humano, ele morre nessa condição, ele vai direto para o inferno. Mas sabe, enquanto ele estiver vivendo aqui, ele tem a oportunidade de apropriar da cura, do remédio, e a cura e o remédio para o ser humano chama Jesus Cristo. Jesus é o remédio, Jesus é a cura para o ser humano, para o coração desesperadamente corrupto. Jesus é a solução, o sangue de Jesus derramado na cruz é a solução, é o remédio para o coração desesperadamente corrupto. Para o homem que estava sem Deus e sem esperança no mundo, para o homem que está enfermo, da planta do pé ao fio do cabelo, morto em seus delitos e pecados, a cura é Jesus Cristo. O sangue de Jesus é a cura para o ser humano. Em Romanos capítulo 1, revela a radiografia do coração humano. Irmãos, sabe, mesmo que você ouviu isso muito tempo, escuta de novo, dá seus ouvidos. Sabe, essa é a condição do ser humano, infelizmente, sem Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, relata, sabe, o quanto o coração do ser humano é desesperadamente corrupto, cheio de engano,
né? Aqui é revelado no capítulo 1 de Romanos, que é uma carta tão prática para os filhos de Deus. E para que nós, nessa noite, compreendamos esse princípio, essa doutrina, para que nós possamos olhar para as pessoas que nós convivemos no dia a dia de maneira diferente. Para que nós possamos olhar para as pessoas diferentes, é tão crucial que nós entendamos o princípio dessa doutrina. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto e só existe uma cura, um remédio, e esse é o sangue de Jesus, é a pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro meio, não existe outra cura, outro remédio para esse coração. E aqui, em Romanos capítulo 1, revela a radiografia do coração humano. Infelizmente, olha como ele é desesperadamente corrupto. A partir do versículo 18 de Romanos capítulo 1, fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí vem a radiografia do coração humano, a partir do versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena. Olha só, amados irmãos, essa é a radiografia do coração do ser humano, inventador de males, desesperadamente corrupto, sabe? E ele é passível de condenação eterna. O homem sem Deus está em uma condição desesperadora.
Ele está caminhando para a morte eterna, separação eterna de Deus. Ele está indo diretamente para o inferno. E é tão crucial que entendamos que hoje, aliás, no Novo Testamento, enfatiza mais o inferno do que os céus. Por que isso? Jesus falou mais do inferno do que os céus. Sabe por quê? Para que nós, o ser humano, pudesse, preocupar um pouco mais sobre para onde estão indo. Uma única decisão pode mudar toda a direção da vida da pessoa. Neste momento, a pessoa que não conhece Jesus, que ainda não apropriou da cura, do remédio que é Jesus, o sangue de Cristo, estão indo em direção ao inferno, morte eterna, são indesculpáveis diante de Deus. É o que a Bíblia fala, sabe, amados? Está escrito em Romanos capítulo 3, vejamos. Eu falo, Romanos é uma carta fantástica, fala da praticidade da vida cristã. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, continua falando deste homem separado de Deus. Esse homem que, está revelado aqui no capítulo 1 de Romanos, a radiografia do seu coração. A partir do versículo 10 do capítulo 3 de Romanos até versículo 18 está escrito, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora até nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O homem que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, ele está separado de Deus, sem Deus e sem esperança no mundo, como o capítulo 2, versículo 12 de Efésios está escrito. O coração do homem está desesperadamente corrupto, só há um remédio, só há um meio, uma cura, e esse remédio chama Jesus Cristo. Não há outro meio para todos nós, amados? Só há uma solução para esse homem, Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz é o único meio para purificar esse coração, esse coração da condenação de Deus. Por isso Isaac cantou antes aqui, Rude Cruz. Nós temos uma mensagem que liberta, a mensagem da cruz, essa mensagem que nós proclamaremos até a morte, porque é a mensagem que liberta a pessoa, que transporta as pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje, é tão crucial que entendamos o tempo, nós estamos chegando aos finalmente. Jesus está voltando, e aí nós precisamos ter a certeza de vida eterna com Deus. E tem o meio, tem a cura, tem a solução. Jesus Cristo, Ele é a cura, Ele é a solução para as nossas vidas. Amados? Quando conhecemos a Jesus como Salvador, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que nós nascemos de novo, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo diante de Deus. Tudo se fez novo diante de Deus. Ele nos salvou, nós nascemos de novo, passamos a ser novas criaturas pela graça de Deus. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 22 a 25, está escrito, olha, você vê que fantástico, nós vimos o contexto desses versículos que eu vou ler agora, que o homem está sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, todos se fizeram inúteis diante de Deus, mas aqui está a solução, aqui está a cura para nós, para todos aqueles que não conhecem Jesus, e para nós, que conhecemos Jesus como Salvador, nós podemos desfrutar da vida eterna, descansando na obra que Jesus realizou por nós. Aqui, no capítulo 3, a partir de versículo 22, está escrito, justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, pela fé no sangue de Jesus, somos justificados gratuitamente. Uau! Compreendes isso nessa noite? É tão crucial que nós entendamos, irmãos. Sabe, é uma mensagem tão, importante para nós nesses dias, nesse tempo, sabe? Pela fé no sangue de Jesus, nós fomos justificados gratuitamente. Aqui no versículo 28 de Romanos 3, está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O homem, sabe, que tem um coração igual ao que nós falamos no contexto dessa mensagem. Todos se extraviaram. Só há um meio, uma cura, e esse é o sangue de Jesus, Jesus Cristo. Ele é a cura, Ele é o remédio. Ele pode dar a você um novo começo, uma nova vida, um novo coração, uma nova esperança. Hoje e agora, se você ainda não conhece Ele como Salvador, se você ainda não tem certeza da sua salvação, olha, nessa noite, eu quero que você entenda: ou você tem a certeza da sua salvação, ou você está indo para o inferno. Não existe um muro, não existe meio termo. Ou você é salvo, ou você está indo em direção a um lugar terrível. Não tem meio termo. Não tem um muro para você ficar em cima. Ou você é salvo, ou você não é salvo. A Bíblia garante para nós como ter a nossa salvação. Tem o remédio, tem a cura, tem a solução, e chama Jesus Cristo para nós. Sabe, amados, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito que nós, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Fomos justificados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Está escrito: o justo morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos tornássemos justiça de Deus. Somos a justiça de Deus. Nessa noite, amados irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Ele. Sabe, em Efésios capítulo 2, vamos ler os versículos agora. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, está escrito: Ele nos deu vida, aleluia! Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Uau! Temos a vida de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Olha, nós jamais podemos tornar juízes na vida das pessoas. Nós não podemos falar, fulano de tal é salvo, ciclano não é salvo. Cada um de nós somos responsáveis, por nós mesmos. Você sabe se você tem a vida eterna ou não. Se você já entrou pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal, você é uma nova criatura, você tem a vida eterna. Mas se você não tem certeza, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Sabe, amados, pelo fruto, nós podemos até supor, até imaginar que uma pessoa é salva ou não. Sabe, mas uma coisa é certa. Quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ter muitas surpresas lá. Quem nós pensávamos que está ali, nós não vamos encontrar. E quem nós tínhamos certeza que não estaria ali, nós vamos ser surpreendidos com essas pessoas ali, por causa da graça de Deus. Uau! A graça de Deus é tão disponível para nós hoje e agora. Romanos capítulo 5. Nós estamos trabalhando só com Romanos. A maioria dos nossos versículos nessa noite está sendo na carta de Romanos, que é tão prática para as nossas vidas. Romanos capítulo 5. A partir de versículo 6 até versículo 11 está escrito: porque Cristo, quando nós ainda éramos enfermos, lembra de Isaías 1? Nós estávamos enfermos da planta do pé ao fio do cabelo, cheio de pus, cheio de feridas, que ainda não foram espremidas. Era a condição de cada um de nós antes de nascer de novo. Olha aqui, Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda estávamos enfermos, naquela condição, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Uau! Quando nós estávamos enfermos, fracos, do fio do cabelo até o dedão do pé, com feridas incuráveis, com corações desesperadamente corruptos, e tudo que está revelado em Romanos capítulo 1 era a radiografia do nosso coração. Mas Deus nos amou de tal maneira. Nós que estávamos passíveis de condenação eterna, de morte eterna, Jesus teve a missão de vir aqui como Cordeiro de Deus e ser pregado numa cruz por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora temos a vida eterna,
justificados, limpos, um novo coração, um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança, limpos e salvos da ira de Deus. Oh, amados, nessa noite, precisamos aprender e liderar com o pecado em nossas vidas. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, parte B, está escrito: tudo que não provém da fé é pecado. Até o arrebatamento da igreja, teremos de liderar com o pecado. Muitos estão errando o alvo perante Deus. Isto é pecado. Porém, não devemos permanecer no pecado. Necessitamos ir diariamente à cruz e confessar os nossos pecados. Não perante pessoas, mas perante Deus pela fé. Estamos perdoados e podemos desfrutar da vida com Deus pela fé, sem deixar nada interpor entre nós e Deus, porque nós fomos reconciliados, fomos aproximados dele pela graça. Quando entendemos a obra consumada, essa mensagem da cruz que Isaac cantou juntamente com Elaine nessa noite, e eu também entrei num pedaço da música cantando, nós temos algo a compartilhar, a mensagem da cruz. Até morrer ou até o arrebatamento, eu hei de proclamar. Sim, e um dia nós vamos trocar essa mensagem, a nossa coroa que nós vamos ganhar. Vamos trocar os galardões pela coroa que nós vamos ganhar. Em Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15, Paulo disse: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ele refuta: de modo nenhum. Então, amados, é um aprendizado para cada um de nós, enquanto aqui estivermos. Necessitamos aplicar o sangue de Jesus em nossas vidas, diariamente, não aceitando culpa ou condenação. Sabe, Paulo diz no capítulo 7, capítulo 6 e 7, sobre esse conflito, e também em Gálatas, também fala sobre esse conflito, principalmente no Gálatas capítulo 5, entre a velha natureza e a nova natureza. Deus nos deu uma nova natureza. Deus nos deu um novo começo. E sabe, interessante, Paulo disse: miserável homem que sou, sempre que eu quero fazer o bem, sempre acabo fazendo mal. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Estamos debaixo da graça. Hoje e agora, podemos viver como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas, por causa da obra consumada. Isso é algo sobrenatural e é de Deus. Temos a vida eterna, perdoados, o nosso coração está limpo pela fé que temos no sangue de Jesus, que nos justificou gratuitamente. Aleluia! Temos paz com Deus. Antes estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, porém agora temos a vida de Deus em nós. Efésios capítulo 2, continuando o versículo 12 que nós lemos aqui no início. Olha só, amados irmãos, esses versículos, nós lemos aqui no início, versículo 12, que antes de nascer de novo, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Mas agora que nós nascemos de novo, que nós temos a vida eterna, justificados gratuitamente, temos paz com Deus, fomos lavados pelo sangue de Cristo, vem o versículo 13 em diante, até o versículo 16, está escrito. Efésios 2, 13 a 16. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Portanto, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia. Agora, nós temos um novo coração, um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Temos a certeza de vida eterna. Não que nós fizemos algo por nós mesmos, porque como nós vimos, não há quem faça o bem. Mas por causa da obra que Jesus fez na cruz, morrendo por nós, o Cordeiro de Deus, sendo moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. O sangue de Jesus é a cura. Essa é a mensagem da cruz. O justo morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos tornássemos justiça de Deus. Talvez nessa noite você ainda não tenha ainda a certeza da sua salvação. Então, meu amado ouvinte, eu quero dizer, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. O momento é agora. O que você precisa fazer? Nada. Simplesmente acreditar na palavra de Deus, na pessoa de Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo disse em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Basta acreditar. Se você quiser ter a certeza de vida eterna com Deus, onde você está e como você está, entregue a sua vida agora a Jesus Cristo. Ora comigo, fala agora, abaixa a sua cabeça, curva a sua cabeça, fecha seus olhos e ora, fala assim, repita comigo, fala assim no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, que o Senhor pagou um alto preço pelos meus pecados, que o seu precioso sangue é o remédio para a minha cura, para que eu possa ter vida eterna com Deus. Eu creio, Jesus, que você morreu por mim e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Por favor, entra no meu coração, me dá uma nova vida, me dá um novo coração, me dá um novo começo e me dá a certeza de vida eterna. Eu entrego a minha vida nas suas mãos nessa noite. Ó Jesus Cristo, no teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus diz que você tem a vida eterna. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5:17. E mais, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevo para que saibas que tendes a vida eterna. Então nós temos a vida eterna. Nós temos. E não podemos perdê-la. Porque não dependeu de nós. Dependeu da obra que Jesus fez no Calvário. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, entregando sua vida a Jesus, me manda uma mensagem aqui no privado. Fala: ó, pastor Geraldo, eu orei entregando minha vida hoje a Jesus Cristo. Eu terei maior prazer em poder te servir, em poder te ajudar, em poder caminhar com você. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós que somos nascidos de novo. Que Deus estenda suas mãos sobre as nossas vidas e que possamos proclamar a mensagem da cruz,
até o arrebatamento da igreja. A vocês, às pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. E o Espírito Santo possa te convencer do pecado, do juízo. E que o Espírito Santo possa te iluminar, te orientar, para que você possa conhecer as boas novas da salvação e entregar sua vida a Jesus Cristo pela fé. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um de nós. Nos dê um final de semana abençoado. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém.